Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Está entrando no ar o programa Literato, de André Punig, direto do escritório de literatura da Radioletras.com. Bem-vindos ao programa Literato deste domingo, dia 23 de agosto de 2020, uma data de muita importância para nós, é uma data muito especial, pois comemoramos hoje os 10 anos de fundação da Academia de Letras do Brasil, seção DF. E eu quero já, neste início, registrar meus agradecimentos em nome de toda a ALB-DF, aos nossos caríssimos escritores imortais, fundadores desta seccional. Quero deixar registrado o agradecimento ao doutor Mário Carabajal, que com grande intrepidez, com grande coragem, trouxe esse projeto a Brasília, a capital do nosso país, e aos nossos fundadores que abraçaram essa causa e nos legaram uma instituição brilhante, uma instituição maravilhosa e que tem feito muito em prol da cultura, em prol da literatura, das artes, não só no Distrito Federal, mas também nas regiões circunvizinhas e certamente pelo mundo, né? Hoje nós temos a nossa radioletras.com, onde nós podemos nos comunicar com todo mundo. Quero deixar então aqui registrado o meu agradecimento à doutora Vânia Moreira Diniz, a nossa presidente fundadora, hoje nossa presidente emérita, a Marcos Antônio Soares de Andrade Filho, ao doutor Elias Daer, doutor Antônio Paulo Filomeno, José Carlos Ferreira Brito, Lurdiana Araújo, Gassi Simas, doutora Meriluz Fernandes da Silva, doutor Pacelli Zaller, Maria Félix Fontelli, Roberley Antônio Almeida Pereira, Leon Frejas Kalarovski, já falecido, Hervele Cardoso de Andrade, Dr. Nestor Kirchner, já falecido, Estela Rodopoulos, já falecida, Jorge Amâncio, Dr. Vigílio Caixeta Arras, Gustavo Dourado, nosso brilhante cordelista, também presidente da Academia Taguatinguense de Letras, Ridamar Batista e Aparecida Teixeira Fátima Paraguaçu. E para esta programação nós selecionamos os textos que recebemos com muito carinho dos nossos escritores imortais que nos brindaram com os seus textos maravilhosos e que eles estarão apresentando para a nossa degustação neste domingo. Sejam todos bem-vindos a este literato. Pensar em Deus. Amo o céu, o sol e as estrelas. Amo a natureza e as flores. Amo as árvores bastas e as plantas. Amo o horizonte sem fim, que me faz pensar em Deus. Amo as coisas e a vida que estão ao meu redor. Amo as criaturas e os pássaros que cantam. Amo os casais de namorados que se beijam. Amo a criança nascendo e gritando, que me faz pensar em Deus. Amo o espírito abstrato e a matéria concreta. Amo o movimento das ruas e a agitação dos bares. Amo as cidades que trazem a civilização e a vida. Amo os adolescentes que, liberados, me fazem pensar em Deus. Amo cada minuto da minha vida com alegrias imensas. Amo a família, os amigos e aqueles que conheci no trajeto. Amo os conhecimentos que adquiri e os ensinamentos. Amo as pessoas que se doam incondicionalmente e que me fazem
pensar em Deus. Amo os pais que me puseram no mundo, o homem que conheci e me acompanhou os passos. Amo as filhas que nasceram, amo os educadores que tive e que me legaram uma fortuna que não se perde. Amo os irmãos e pessoas que me fizeram sempre pensar em Deus. Não gosto das perdas que tive, do irmão que pequeno se foi, deixando irrecuperável o vazio, o outro irmão querido que partiu, e ainda chora a dor e a falta irremediável. Não gosto dos fingimentos e tristezas e que me fazem pensar em Deus. Não gosto da fome que se impõe a criaturas humanas, que têm o mesmo direito à vida, à felicidade, e que não merecem o trajeto que lhe foi imposto. Não gosto da rebeldia e violência que me fazem pensar em Deus. Não gosto de ver pessoas passarem por situações humilhantes no trato com outros seres iguais e que merecem dignidade. Não gosto de ver sofrimentos e rostos dilacerados pelos tormentos. Não gosto de pensar no autoritarismo, nas classes excluídas e de ver a sua vaidade receber do semelhante a grosseria e que me faz pensar em Deus. Amo o mistério das pessoas que se apaixonam, do nascimento misterioso de uma criança e da total fusão dos seres humanos. Amo a generosidade, o desprendimento e o altruísmo e rezo para que aprenda a praticar esses dons, porque detesto o meu egoísmo e me faz pensar em Deus. Para a Rádio Letras. Boa tarde a todos. Com muita alegria, parabenizo nesta data, 23 de agosto de 2020, os 10 anos de fundação da Academia de Letras do Brasil, seccional Distrito Federal, nas pessoas do nosso amado presidente, Dr. André Pullig, que me deu a honra de ser sua vice-presidente, e também quero felicitar nossa querida presidente de honra, a doutora Vânia Diniz, oferecendo este poema de minha autoria a todos da diretoria, para os acadêmicos, poetas, escritores desta douta instituição e também aos ouvintes da Rádio Letras. Vida longa a nossa ALBDF. Êxitos. E o poema intitula-se Ser Poeta, extraído do livro Sonhar, Amar, Viver, na página 67. Ser poeta é viver a beleza da vida, é não enxergar a dureza do mundo, é sentir a imagem da alma a projetar-se na origem do silêncio. É saber trabalhar a grandeza do espaço, é poder interpretar os sentimentos alheios, alcançar a luz onde há escuridão, manusear as diretrizes sem preocupação. Ser poeta é encarar a vida com otimismo, é passar a imagem do belo a quem não vê. Levar sabedoria e estímulo a tantos. É transmitir a graça do prazer, é ter como pano de fundo o infinito deleite das maravilhas do mundo. Muito obrigada. Meire Lúcia Fernandes. Todo o Brasil vibrou, viva a luz, brilhou, 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 todo o Brasil vibrou, viva a luz, bril
a luz brilhou,
Brasília dos Brasileiros, em homenagem aos 10 anos de fundação da nossa ALB. Dessa alvorada crescente, como disse JK, nosso presidente, aqui resplandece a sua glória, da epopeia dos bandeirantes de uma terra chamada Brasil. De sua capital intitulada Brasília, com seu deslumbrante céu, resplandece como um fulgurante véu o horizonte mais intenso e varonil de um céu mais charmoso do Brasil. Daqui vislumbra o largo horizonte, o mais belo pôr do sol que há, da cidade sem montanhas e montes, resplandece o esplendor de glória nas águas serenas do lago Paranoá. No mastro da Praça dos Três Poderes, tremula impávida a nossa bandeira, símbolo suntuoso de uma nação inteira, de um país varonil chamado Brasil, de um heróico povo guerreiro, na capital de todos os brasileiros. Boa tarde, amigos. Eu sou Basilina Pereira e vou compartilhar com vocês um poema de minha autoria, intitulado Autorretrato, que começa assim. Nunca consegui definir quem sou. Às vezes sou feita de perguntas, por outra, fujo das respostas. Há em mim um redemoinho de anseios, mesmo na antessala do vazio ou em corredores de penumbra que não garantem a luz depois da porta. Não tenho a certeza das árvores que carregam desde a semente o desenho da sua trajetória. Preciso restaurar todo dia a centelha indecisa que vai ilustrar o meu próximo poema. Amo esse labirinto de dúvidas que me reconstrói a cada passo, mas deixa sempre à mercê de uma esperança que nem sempre alcança a flor. Onde piso é sempre chão, mas dependo de asas para simular o vento nas folhas e sobrevoar momentos indispensáveis ao contorno de minhas pegadas. Continuo em busca da próxima palavra, aquela que vai transpor o silêncio, expulsar as sombras e luzir do outro lado, como um verso derivado de um farol. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui nas comemorações dos 10 anos da ALB e comemorar os 10 anos desta Academia de Letras do Brasil é um motivo de muita alegria para todos nós, especialmente para aqueles que são membros desta nobre instituição literária. Eu desejo expressar a minha gratidão à fundadora da ALB, doutora Vânia Moreira Diniz, pela determinação frente a essa iniciativa que impressiona por seus valores e significados. Aqui também vai meu reconhecimento ao Dr. Paulo Diniz, esposo de Vânia, cujos méritos são incontestáveis. Estamos juntos nesta comemoração que nos encanta. São 10 anos de letras, agora na Rádio Letras. Obrigada, André, por conduzir a ALB com tanta responsabilidade e carinho. Eu sou a Lolo Fonseca, eu ocupo a cadeira número 20 da ALB. Eu tomei posse no dia 22 de agosto de 2013, quando fui recebida por Vânia Diniz. Eu fui indicada para a academia pela Meire Lúcia Fernandes e tomei posse numa linda cerimônia, da qual inclusive participou meu esposo, que já é falecido. Mas hoje eu quero abraçar todos aqueles que fazem parte da ALB Seção DF por esses 10 anos. E o André me pediu para dizer alguma coisa de mim. E eu resolvi
que eu vou recitar aqui para vocês 2 poemas meus. Um é o Nada Sei. Eu escrevi, na verdade, ontem. E o poeta, ele faz entregas. E hoje eu gostaria de entregar esse poema para vocês. É o Nada Sei, é curtinho e espero que gostem. Nada sei. Quando penso que muito já vivi e amei, descubro que do amor nada sei. Quando penso estar pronta para partir, percebo que do tudo iniciei minha busca. Ah, triste de mim que pensei tudo saber. Agora amargo o perceber do quão pequeno é meu ser. Decidi então, para crescer, viver e morrer, aprender escutando o que a vida quiser me dizer. Bem, agora eu vou para outro poema. É um presente meu, bem singelo, para a ALB, que me abraçou com tanto carinho há 7 anos atrás. Este poema se chama Meus Versos. Meus versos são os meus desencantos, meus encantos e meu sofrer. Meus versos são meus ais, minhas verdades e também as mentiras. Meus versos são minhas buscas e quedas, minhas incertezas e indagações, minhas certezas e minhas lágrimas, minhas dores e meus pesares. Meus versos são meus suspiros, meus parceiros na jornada, meu caminho mais possível, meu sorriso entre a partida e a chegada. Meus versos são recursos, minha força em meu viver, minhas letras pulsando esperança, minha vontade de algo dizer. Bem, parabéns à ALB, parabéns a todos vocês, parabéns à literatura, parabéns aos nossos versos que encantam e que se traduzem esperança e amor na vida de todos aqueles que gostam da poesia e das belas letras. Abraços a todos. Isolamento social. Audioconto escrito e apresentado por Patiele Zaller, com trechos de áudio de Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Abro os olhos ainda pesados de uma noite mal dormida. Isso tem sido frequente nesses últimos 60 dias de isolamento social. Os remédios para dormir já não fazem efeito. Lavo meu rosto para espantar o sono. Na soleira da porta, o jornal já está à minha disposição. Dou uma folheada rápida, mas as notícias são sempre as mesmas. Mais gente morrendo pela pandemia, desemprego, fome, hospitais lotados. Vários são os lugares até agora conhecidos, assinalados com esses espécimes epigráficos originaríssimos de execução profunda nesses diferentes... Ligo o micro-ondas para esquentar meu café. Abro a janela da cozinha para sentir um pouco do ar fresco da manhã. Alguns pássaros trazem um pouco de alegria no alvorecer. A cidade dorme. Vou ao supermercado comprar alguns mantimentos. A saída é rápida, com máscara de tecido duplo,
para não contaminar e evitar contaminação. Antes de entrar, tenho que cumprir a rotina de passar álcool gel nas mãos, supervisionado por um bombeiro civil e um empregado atento. Ao caminhar pelos corredores, tenho que manter a distância de 2 metros entre os demais consumidores. No caixa, mais álcool gel. Retorno para casa. A rotina é sempre a mesma. O contato com as pessoas é por telefone, por vídeo, por conversas distantes. Não há mais lugar para o contato físico, um abraço, um cafuné. De vez em quando, a notícia da morte de algum amigo. Nessa hora, vai dando um aperto no peito, uma saudade, ficamos pensando em morrer a qualquer momento. Porém é só o pânico decorrente da solidão. Penso nos parentes, nos amigos, nos vizinhos e imagino maneiras de ajudá-los. Contudo, isso não é possível. Temos que manter o isolamento social. Ligo o rádio e ouço uma palavra de esperança vindo de uma emissora espírita. Meus filhos, não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco, do servidor Bezerra. Tomara que ele esteja certo. Amar a dois. Quando eu era, pensei não ser. Quando eu tinha, não quis saber. Um dia inteiro para dizer, mas sequer pude entender. Os olhares misturados, tanta coisa para viver. Pouco pude observar os detalhes em você. As palavras eram ocas, as atitudes corriqueiras. Não valiam os esforços. Não tinha tempo a perder. O tempo foi passando, a saudade foi chegando, a tristeza aumentando. Já não tinha mais você. O que menos esperava logo foi acontecer. Senti falta do teu beijo, do teu cheiro, do teu querer. Tentei mentir pro coração, dizer que foi só uma ilusão. Mas não sou eu que mando em mim, que manda em mim é a emoção. O dia todo a pensar, a noite inteira a chorar. Já não podia me escutar. Eu não pude entender. Tarde demais para perceber. Nosso amor não mais havia. Só me restava entender. Brincar com amor é perecer. Hérvele Andrade. Olá, eu sou a escritora Verônica Vincenza e estou aqui hoje para homenagear a nossa querida Academia de Letras do Brasil, Seção DF, pelos seus 10 anos. Parabéns a todos! Trouxe uma poesia de minha autoria, Diálogos e Pipas. Diálogos e pipas. Os diálogos são como linhas de pipas, unindo as pessoas. Você vai soltando, a outra pessoa vai soltando. Cada um à sua maneira, mostrando a sua pior ou melhor versão. Pipa com cerol nas linhas, pipas com linha na mão. Mas o fato é que depois de dialogarmos, conseguimos enxergar claramente, como em um céu sem nuvens, as boas e as más intenções, das entrelinhas enroladas das palavras bem ou malditas. E a interpretação fica a cargo de toda a bagagem que carregamos. Pipas soltas no ar ou pipas enroladas no chão. Mas o vento
não para de soprar. E para quem vê as duas pipas, há sempre uma conclusão. Eu sou Verônica Vincenza, para radioletras.com. Nau cabocla no cerrado inconsciente. Leio a mim mesmo, adormeço. Escuto grave ao pé do ouvido. É trovão. O megafone decodifica. O mercador anuncia. O futuro é uma miragem. Contraceno comigo, vejo o pior e o mediano que há no ego. Nó cego. E cego agora é o meu interior. Ego, id, o super também é ego, mas, como o interior, é cego. A estátua caminha, os andarilhos parados, os pássaros correm, e os lobos voam salivando jugular de cordeiro. Cuidado, diz o inconsequente. Vá em frente, induz o prudente. Mexo na barba. Isa brinca pelo espelho. Imito o gesto. Vejo o reflexo e penso. Bela, não quero mais ser insônia. Meus textos não vou ler. Lerei os alheios. Alimento o etéreo em mim. Embarco. A nau de Morfeus, guiada por JK, zarpa em direção ao Lago Paranoá. Viajará em águas hoje tranquilas. Passará em cima da Vila Amauri. Atlântida do Cerrado, há tempos submersa. Ecoa a lembrança do velho anúncio. Candangos, as habitações serão inundadas. E as águas não pairam no ar. Gilbson Alencar, para a Rádio Letras. O clima alegre do almoço de sexta começa a mudar entre as duas mulheres. A primeira se levanta rapidamente, recolhendo pratos e copos, como quem quer evitar a conversa indigesta que se arrasta há semanas. A outra, fingindo inocência e com olhares suplicantes, começa o assunto. Queria te pedir uma coisa. Eu sei o que é e a resposta é não. Por que não? Por que não posso? Me diga. Por que não pode? Você sabe que não pode, você sabe que não é certo, você sabe muito bem os motivos. E além do que, na sua idade... não me venha com esse papo de idade. Todos os meus amigos são livres, fazem o que querem, eu quero ser livre também. Quem são esses amigos, mocinha? Me diga. Quero saber os nomes, porque se estão agindo assim, deve ser escondido. Você sabe, não vou dizer nome, porque já sei o resultado. Mas, por favor, me deixa ir. A resposta é não. Agora, se você quiser, eu vou junto. Junto não. Junto eu não quero. Olha, eu quero ser livre, eu quero ser dona do meu nariz, quero ir para onde quiser. Você não pode fazer isso comigo. Eu caio na besteira de contar e ir para a Madre Superiora. Podia estar fazendo tudo escondido, mas fico cheia de culpa e aí te falo e é o resultado. Você não teria coragem de fazer isso escondido, teria? Porque se fizesse, eu ia ficar muito chateada. Muito mesmo, e você sabe. Eu não aguento mais. Você vai para onde quer e eu nada. Como assim? Isso não é vida. Olha, quer saber? Cansei. Não aguento mais essa conversa toda sexta-feira. Quer ir? Vai. Vá. Seja livre. Mas arque com as responsabilidades que virão. Com todas as consequências que virão. Tá certo? No dia seguinte, antes do sol raiar, o telefone toca. Oh, meu Deus. É ela. Que fiz? Alô? Oi? Tá tudo bem? Do outro lado da linha, a senhora de 80 anos diz: Filha? Oi? Olha, passei a noite em claro. Tem razão. Esse negócio de coronavírus é muito sério, não é? Não vou na feira não, tá? Obrigada. Um beijo. No dia 23 de agosto de 2010, foi criada a Academia de Letras do Brasil, seção Distrito Federal. Nesta instituição,
Ocupo a cadeira de número 16 e tenho como patrono Solano Trindade. Há 10 anos atrás, participei da criação desta entidade, na qual fizemos um juramento de incentivar e divulgar a literatura brasiliense. Hoje, parabenizo a todas, a todos, confreiras e confrades que mantiveram a ideia na construção de uma academia de letra que honre seus princípios, carregando na bagagem literária o respeito de gênero, raça e religião. Há 10 anos, levando a literatura aos 4 cantos do DF, a Academia de Letras do Brasil, seção DF, comemora o seu 10º aniversário de trabalho junto à literatura brasiliense. Parabéns a todos os imortais que se doam pela literatura. Univeraxé, a Academia de Letras do Brasil, seção DF. Vida longa, parabéns para você. Nascer em uma família pobre ou rica não faz diferença. Se você der o seu melhor, a família é a base de tudo. Seja com pouco ou muito dinheiro, ser otimista dentro do lar faz toda a diferença. Isso porque, afinal de contas, quem nasce em berço de ouro pode colocar tudo fora, se também não se esforçar ao máximo. Ou seja, você determina o seu destino. Nunca se coloque na posição de vítima ou se julgue incapaz, frágil e fácil de ser vencido. Sempre esteja alerta e preparado para cada oportunidade que surgir. Entenda uma coisa: a vida não lhe será gentil. Por isso, fazer o melhor em todas as oportunidades é fundamental na conquista dos sonhos. Mas isso apenas não será o suficiente. Procure observar seus concorrentes e se aprimorar diariamente. Se a situação permitir, use sua sabedoria para tornar seus concorrentes parceiros. Aprenda com eles. Agregue gente de valor ao seu redor. Hoje em dia, é muito importante ter ao lado pessoas determinadas, inteligentes, éticas e apaixonadas para tornar sonhos em realidade. A fé nos move na direção do sucesso. Outro ponto fundamental neste tempo em que o Brasil vive tamanha crise moral é jogar limpo. Ser honesto em nossas atitudes cria oportunidades, porque uma mentira não se sustenta para sempre. Desenvolva um senso de justiça, seja o exemplo. Tome a iniciativa de fazer o bem. Invista o máximo que puder em si. Torne-se apaixonado em fazer as coisas bem feitas e com ética. Seja um ávido leitor. Ler nunca é demais. Costumo dizer que a vida é como um amplo corredor, cheio de portas. Nunca sabemos o que vai estar atrás de cada uma. Por isso, precisamos abri-las, descobrindo em qual delas devemos entrar. Texto de Carlos Alberto Moreira da Silva, intitulado Seja Tudo o que Você Puder Ser, especialmente para radioletras.com. Poema Guerra Insana, de Vânia Gomes, ALBDF, cadeira número 45, patrona Bárbara Eleodora. Guerra insana. Tento, morro aos poucos escrevendo, ressuscito ao ler um poema que me toca um alento. É o poema novo natimorto? Afinal, alguém o lerá? Alguém pensará sobre ele? Dentro de mim o poema grita e a palavra certa encalha. Cada verso é uma batalha nessa guerra insana que é escrita. A pena é a arma em comum. A do poeta inspirador me defende. A minha própria me agride.
Convite à violência, de Kleber Ribeiro da Silva. Chegou a hora de decapitar-nos de vez, extirpar de nós mesmos os medos e os tabus, e dos outros os valores que na verdade não têm, ignorar de vez o que pensam de nós. Chegou a hora de assassinar os nossos inimigos, tais como o medo de ser feliz, o medo de decepcionar os outros, o medo de não ser perfeito, enfim, os nossos medos imaginários. Chegou a hora de parar de pensar nos outros e estraçalhar todos os nossos receios e desafios. Chegou a hora de arrebentar com os corações sem necessariamente ter que sair com o coração arrebentado. Sem querer ter, sem ter tido. Sem querer viver, sem ter vivido. Sem querer querer, sem ser querido. Está na hora de decepar nossos preconceitos, tais como amizades demais, idade de menos, tempo demais, dinheiro de menos, classe social demais, altura de menos, tesão demais e o pior, amor de menos. Já passou o tempo de se deixar passar o tempo. Temos que viver os momentos e os acontecimentos. Vamos partir para cima e quebrar tudo. Quebrar barreiras, estigmas, dogmas, as decepções e os amores não correspondidos. Vamos mudar o que sempre foi assim, o que não muda nunca. É hora de dar um basta de vez no destino, sentir o que sentimos e assassinar de uma vez por todas o medo de viver a vida. Não ter medo de sofrer e nem de fazer sofrer. É hora de viver. Vamos destruir o que tiver que ser destruído e viver o que tiver que ser vivido. E ser feliz mesmo, mesmo vivendo sem ter sentido. Noiva, de Lucia Afonso. Eu a avistei assim que cruzou o portão de madeira. O vestido comprido a fazia levitar. Era alta e esguia como um pé de eucalipto, e os longos cachos morenos estavam a ponto de explodir, como a inflorescência vermelha do flamboyant. A casa será ali, disse ela, apontando para o canto oposto ao qual eu me encontrava. Escolheu um pequeno seixo e o enterrou no futuro local da construção. Está lançada a pedra fundamental, ela proclamou, sorrindo. Foi impressão ou nessa hora o sol brilhou mais forte? Tirou as sandálias e atravessou o riacho, molhando os pés e a barra do vestido na água fresca. Depois veio até a mata e abençoou cada árvore, tal qual madrinha dadivosa. Chegou perto de mim. Que espécie é essa? Perguntou. Não sei, respondeu o homem que a acompanhava. Está quase morta, nem flores produz mais. Podemos cortá-la, se a senhora quiser. Ela acariciou meu corpo ressequido e meus braços suplicantes. Não, eu quero revivê-la, e me enlaçou com carinho. Foi ilusão minha ou nesse momento a seiva me percorreu com mais vigor? Minhas raízes tremeram de medo e prazer. O homem tinha razão. Eu havia desistido de florir. Gerava alguns fetos pálidos, uma única época do ano, que às vezes desfaleciam em horas, sem ter recebido sequer um olhar. Nos meses seguintes, sempre que visitava a obra, ela vinha até mim, recostava-se em meu tronco e entoava numa língua extinta a canção do renascimento, que aprendera em outras vidas e que espalhava pelo mundo desde o começo dos séculos. Eu protegia sua pele macia com a pequena sombra das folhas que começavam a brotar, enquanto se restaurava em mim o desejo de florescer. Veio a seca, cantaram as cigarras, caíram as chuvas. Quando a casa ficou pronta, senti que havia chegado um instante tão ansiado. Nesse dia, ela vestiu-se de branco. Aproximou-se devagar, abraçou-me e pediu: quer casar comigo? Reunindo a seiva guardada durante anos, rebentei em botões de seda que desabrochavam sem medo, tecendo um véu reluzente para minha noiva.
Quero, respondi em flores. Vivemos um novo tempo. E neste tempo, tão importante tornou-se o papel das letras e das artes para a humanidade. Por meio desses instrumentos, temos aprendido a repensar nossos valores e a nos recriar enquanto sujeitos cognoscentes. Não somente pelas possibilidades catárticas que as expressões culturais nos oferecem, mas por todos os incríveis benefícios que podemos desfrutar delas. Quão delicioso pode ser a companhia de um livro, de uma grande autora ou um autor. Não há barreiras, não há prisões que resistam ao valor de um texto literário. Não há alma que não possa ser tocada por uma bela canção ou mesmo uma pintura, uma escultura, uma fotografia. Dia 23 de agosto de 2020 nos marca como uma data de profunda relevância, pois comemoramos os 10 anos de fundação da Academia de Letras do Brasil, DF. Sinto-me honrado por pertencer a este sodalício e por presidi-lo no triênio de 2020 a 2022. Nossos acadêmicos têm um compromisso perene de exercer a arte da escrita com dignidade e independência, no julgo do livre pensamento, de observar princípios éticos e educacionais, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser humano. Para isso, temos trabalhado diuturnamente. No decorrer deste ano, criamos a radioletras.com, nossa rádio cultural, sob a tutela do nosso confrade Raul Ernesto La Rosa. Inauguramos canais de comunicação via redes sociais sob a tutela do nosso confrade Gilson Alencar. Reativamos nosso Facebook sob a tutela da nossa presidente emérita Vânia Moreira Diniz. Organizamos nosso catálogo de escritores, publicação comemorativa pelos 10 anos de fundação da LBDF, sob a supervisão do nosso confrade Elias Dayer. Recriamos o núcleo social e desenvolvemos em maio uma ação que nos possibilitou a distribuição de 0,5 tonelada de alimentos com diversos livros dos nossos escritores imortais acondicionados dentro das cestas básicas. Contamos com a ajuda valiosa do nosso diretor social, o confrade Irã Lima. Criamos, por meio da resolução número 5 de 2020, o Prêmio Literário Doutora Vânia Diniz, segmento Poesia, com a finalidade de incentivar e divulgar a produção poética, fomentar o gosto pela leitura e, em especial, homenagear, preservar e exaltar a vida e a obra da escritora imortal, presidente emérita da ALBDF, doutora Vânia Moreira Diniz. Agora, nos preparamos para a publicação de uma antologia com os poemas vencedores do concurso citado e textos dos nossos escritores imortais. Muito nos orgulhamos por termos os nossos trabalhos pautados na ética, honestidade e responsabilidade, primando sempre pela união e o respeito mútuo. Quero brindar este 23 de agosto de 2020 com um sentimento de profunda alegria, com inconteste respeito e grande admiração pelas minhas confreiras e meus confrades. Celebremos este dia glorioso. Agradeço a Deus pelas dádivas recebidas, ao presidente nacional da ALBDF, Dr. PhD Mário Carabajal, pela coragem, brilhantismo e entusiasmo na condução dos nossos trabalhos no Brasil e no mundo. A doutora Vânia Moreira Diniz, pelo legado construído, juntamente com seu esposo, nosso saudoso confrade Paulo de Matos Ferreira Diniz, enquanto à frente da nossa seccional, a minha vice-presidente, doutora Meriluz Fernandes, pelo apoio incondicional, pelos conselhos assertivos e infatigável trabalho cultural. Às minhas queridas confreiras, aos meus queridos confrades, meu muito obrigado por fazer da nossa Academia de Letras um lugar tão acolhedor e tão significativo. Viva a Academia de Letras do Brasil, DF! Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.